Hello everyone, we are here again. Now today we're going to talk about the English test. We're going to make some comments on the examination and check out the vocabulary, the ideas of the text. Márcio, não tô entendendo nada. Fale em português, pelo amor de Deus. Okay, no problem. Okay, sorry. Desculpa, né? Prova é de inglês, a gente lê em inglês, né? Mas eu vou ler em inglês, mas eu vou traduzir para vocês aí, tá bom? Não fica preocupado não, desculpa, rapaziada. Desculpa, minha linda, tá bom? Vai ser em português, calma. Eu vou ler um pedacinho em inglês, eu vou traduzir. Não entre em pânico não, você que está em casa aqui. Vamos analisar tudo o que aconteceu na prova de inglês. Vou voltar ao texto, tá? Tudo que eu falei em inglês. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Certinho? Hoje estamos de volta para falar da prova de inglês. O que aconteceu nessa prova de inglês? O que ela abordou? Por que abordou? Olha, vou falar uma coisa. Um texto não é muito misterioso, porém, precisamos saber vocabulário, precisamos ter noção de língua inglesa para se dar bem. As questões são ridículas, e vamos destrinchar o texto numa boa, nada demais, não vou entrar em muitos detalhes não. Vamos fazer uma tradução, uma aproximação, uma versão do que não tem uma tradução, vou explicar alguns termos aqui que não tem uma correspondência imediata em português e a gente vai seguindo a leitura. Texto super bacana sobre uma espécie de baleia chamada jubarte, tá? Vamos analisar esse textinho aqui e cair para as questões que, a meu ver, não foram difíceis. Podemos? Can we start? Let's go. Ok, take a look at the scene. O texto da A, Southern Humpback Whale. Então vamos ver. Primeira coisa, em inglês, veremos ao longo de todos os parágrafos. Existe uma ordem específica na língua inglesa que não corresponde ao português. Em português, nós temos os substantivos e os adjetivos. Essa é uma ordem normal. Em inglês, há muitas inversões. A estrutura da língua inglesa, ela prevê inversões de termos. Então, em alguns momentos, eu vou precisar ler até o final para, na hora da tradução, fazer vai e vem. Isso é natural na língua inglesa, tá? Então, aqui, já no texto, tem um exemplo desse tipo de inversão. Olha só. Baleia, tá? Humpback whale é a jubarte, southern, que é do sul. Então, só nessa tradução a gente já vê o seguinte, ó, a jubarte do sul. Tá? Então eu volto para ler o adjetivo na sequência, o substantivo e já faço essa modificação, tá? Vamos lá. O texto ele separa em alguns pedacinhos. O primeiro, introdução, tá? Dificuldade? Não? Pessoal aí do português? Não. Vamos lá. Primeiro, durante o inverno australiano, esses leviatãs, esses monstros do oceano, olha aqui a primeira inversão, ó, Ocean Leviathans. Então, esses monstros, esses leviatãs do oceano, journey. A palavra journey significa jornada, mas aqui é o verbo. Se escreve da mesma maneira. Então, como é que a gente fala? Esses monstros do oceano fazem uma jornada, tá? Sem o to, que é a partícula de infinitivo, fazem uma jornada de 3.100 milhas. 3.100 milhas. A gente não trabalha com isso em português, né? Na língua portuguesa trabalham com quilômetro e tal. Milha, tá? Uma milha mais ou menos um quilômetro e meio, 1,6 km. Agora, multiplicando isso daí, quanto é? Eu não decorei. 5.000 quilômetros. Eu acho que dá uns 5.000 quilômetros. Esses monstros, eles fazem uma jornada de mais ou menos, aqui no nosso cálculo, uns 5.000 quilômetros para o norte da... Agora que vem, ó, outra inversão. Antarctic Feeding Grounds, ou seja, a área, a terra, né, os solos, digamos assim, os solos antárticos onde eles se alimentam. O que vai acontecer? Voltando à ideia. Durante o inverno, o que essas baleias, as jubartes, fazem? Elas migram, elas fazem uma jornada de aproximadamente 5.000 quilômetros, desde esse local lá na Antártica, onde elas se alimentam, em direção ao norte. Então, vejamos. Então, lá,
ao norte, para as águas tropicais quentes. Ou seja, lá a água fria, elas vão para um local mais ameno, tá? Próximo às ilhas australianas de Whitsunday. Não tem tradução, tá? Esses nomes próprios em língua inglesa, muitos deles não conseguem ser traduzidos pela estrutura mesmo da língua. Então, pelas ilhas australianas de Whitsunday, essas baleias fazem essa migração até lá. Seguindo. Na costa, como se fosse uma costa, na margem, na beira sul da Grande Barreira dos Corais, tá? Uma área, uma região lá muito próxima à costa australiana. O que acontece nesse local? Está dizendo lá, as jubartes as fêmeas, tá? De mais ou menos 40 toneladas, dão à luz a filhotes que medem, ou filhotes medindo, isso daqui é uma reduzida de gerúndio, medindo 14 pés de comprimento. Então, esses 14 pés de comprimento, um pé tem mais ou menos 30 centímetros. Então, isso aqui dá mais ou menos uns 4 metros. Uns 4 metros de comprimento e pesando um pouco mais de 1 tonelada. As baías, isso daqui é um adjetivo, é uma forma nominal. E aqui está no sentido de acolhedoras, tá? As baías acolhedoras de Whitsunday mantêm os filhotes aquecidos, né? Quentinhos e seguros, protegidos, né? Seguros dos seus predadores. Então esse é o parágrafo inicial, é a base temática do nosso texto. Então o que a gente vai analisar? Todo esse procedimento do nascimento de uma baleia jubarte, tá? Onde ocorre, como ocorre, tá? E por que ocorre. Então aqui já está dizendo, lá embaixo é muito frio, então elas vão para uma região mais quente para poder, né, procriar. Seguindo, durante os próximos poucos meses, as baleias descansam, to rest é descansar, cantam, e a gente vai ver quem canta e como canta, brincam e se acasalam. Então, lá acontece muita coisa. Descansa, canta, brinca e se acasala. Os filhotes se amamentam, eles mamam, tá? Mas uma coisa que as baleias adultas, olha a inversão, uma coisa que as baleias, ou algo que as baleias adultas não fazem, tá? Enquanto estão nesses mares tropicais, é o quê? Comer. Então, quando elas vão para lá, elas vão para uma coisa, procriar, dar toda a atenção aos filhotes, mas comer elas não comem. E o que vai acontecer? Ó? Ao final do inverno, os adultos estão famished. Isso está marcado, vai ser questionado lá numa questão, daqui a pouquinho. Eles estão famintos, mortos de fome. E o que eles fazem? Quando termina, né, no final do inverno, tá cheio de fome, o que você faz? Volta. Eles se dirigem, ó, head é cabeça, mas aqui esse verbo é ele se dirigir. É como se fosse, ó, vou virar a cabeça, vou partir para lá. Então eles seguem para o sul. Não tem comida, tá? Então, vamos ao sul, eles voltam. Aí diz no próximo parágrafo, esse ciclo vital, ele se repete, ele é repetitivo. Ele se repete ao longo do hemisfério sul, esse throughout, ao longo, tá? Em todo o hemisfério sul, esse ciclo vital acontece. Como? Ele vai especificar os grupos. Um grupo migra para a costa oeste da Austrália, outros para o sul da África e para a América do Sul. Então você vê que indo para um lado ou para o outro, esse ciclo migratório, tá? Esse ciclo vital, ele se repete em todo o hemisfério sul. Para algum lado, isso acontece. Tranquilinho? Próximo pedaço, subtítulo.
Sight unseen. Sight é uma vista. Unseen é o que não é percebido. Então, uma visão, uma vista não percebida, despercebida. Vamos entender melhor isso daqui no parágrafo. O que seria essa vista? Quem é que vê? E como ela não é percebida? Vamos entender. Underneath significa embaixo, tá? Na parte de baixo do Oceano Azul Australiano, das águas azuis, equipes de filmagem, crew, equipe, no caso aqui, equipes de filmagem, capturaram os rituais elegantes, aqui ó, adjetivo, substantivo, os rituais elegantes de jubartes do sul, no momento em que elas nadavam, cantavam, amamentavam e brincavam. Ou seja, equipes vão lá fazer como se fosse uma gravação não autorizada. Então eles foram para gravar e ver como é que esses animais se comportam nessas águas, nesse local aqui, que é um local propício para filmagem. As águas são claras, a gente vai ver aqui. Uma mãe, tá? Uma jubarte mãe, suportava, e se suportava, estou indo bem ao pé da letra. Na verdade, o que ele quer pelo entendimento do texto? Ela parece que apoiava, ela sustentava o filhote, aqui ó, o seu filhote mais novo, por baixo. Ou seja, ela apoiava como se suportasse esse filhote até onde? Até mais ou menos a superfície, próximo da superfície. Aqui ó, de modo que ele pudesse respirar mais facilmente próximo à superfície da água. O que acontece? Ela, com o corpo, apoiava para ele conseguir ficar ali um tempo e respirar melhor. A taxa de oxigênio é melhor, né, é maior, digamos assim, nessa superfície. Ele consegue respirar melhor lá. Então ela fazia esse tipo de ajuda aqui. Então, como eles vêm até a superfície, a equipe de filmagem consegue, né, capturar esses momentos. Os filhotes bebem 130 galões de leite por dia. Imagine galão. É claro que galão você deve entender de várias maneiras, tá? Uma medida muito, como se fosse o nosso, né? Não é o latão, tá? Eu estou falando latão, galão é galão mesmo, como se fosse barril, tá? Como se fosse aproximadamente barris, tá? Porque se falar latão, você pensa, pô, é latão de lixo ou latão de cerveja? Pô, não tem nem graça, latão. Hein? Tá? Então esses galões, 130 por dia, cada bichinho desse. Enquanto o bebê, o filhote, ele cresce engordando, olha o que acontece com a mãe. A mãe fica com fome. Ela sente fome por 5 meses. Agora isso aqui, her bubble store depleting daily. Como se fosse sua reserva, tá? Vai diminuindo, vai acabando a cada dia, diariamente. Ou seja, ela vai nutrindo o bebê com tantos galões de leite por dia e ela mesma não come, que a gente já viu no parágrafo anterior, ela não come, ela amamenta e ela vai ficando fraca, tá? Seguindo. Diferentemente das águas, ó, diferentemente, tá? Das águas frias do Antártico. Tá vendo o vai e vem que eu falei lá no início? Toda hora tem que fazer isso. Não é igual no inglês e muitas vezes no espanhol, não. Temos que fazer vai e vem. Os oceanos aqui, no caso os oceanos, que eu estou dizendo, as águas, tá, aqui, não don't grow rich with krill. Significa, vou adaptar. Esses oceanos aqui, eles não fornecem, tá? Eles não produzem, fornecem krill. Krill é um bichinho pequenininho, microscópico, né? De que se alimentam vários animais, principalmente as baleias. Então ele está querendo dizer que nesses mares aqui, embora sejam apropriados para a criação, para dar luz aos bebês, aos filhotes, de modo contrário, eles não são ricos, eles não produzem krill para alimentar. Aqui, ó, esse animal, esse krill,
Essa expressão agora eu vou ter que explicar. Que as jubartes filtram pelos seus baleen plates. Baleen plates, eu não sei se você já viu. As baleias, parece que elas não têm dente, não é um dente, mas quando elas mostram muito a abertura da boca, parece que elas têm um filtro, como se fosse uma escovinha, uns fiapos, que parece dente, mas aquele não é dente não. É como se fosse umas cerdas, tá? Na parte superior, principalmente, da boca. Então, aquilo dali é chamado de baleen plate, é como se fosse um filtro. E esses animais, o crio, eles são filtrados por ali, é como se fosse um filtro de alimentação, não é tudo que entra pela boca dela. Então, ali é que esse crio é filtrado até por uma questão de alimentação. Esse é o processo de alimentação das baleias, tá? Então, baleen plates são esses filtros, esses fiapinhos, tá? Que fazem parte de toda, digamos, arcada, tá? Da cabecinha dela. Mas, entretanto, tá? Esse daqui é o entretanto, she provides her calf with rich milk. Então, ela proporciona, ela oferece ao seu filhote leite, um rico leite que contém olha a inversão, vou lá no final e vou voltar, que contém algum dos conteúdos de maior gordura de leite mamífero. Ou seja, de todos os mamíferos, um dos índices de maior gordura no leite é o da baleia. E quantos por cento? 45%, tá? De taxa de gordura. Então, dos mamíferos, um daqueles leites que mais tem gordura é o dela, tá? Com mais alto conteúdo, né, maior em taxa de gordura dos mamíferos. Fechou? Devagarzinho, mas tranquilo. Seguindo. Próximo, subtítulo aqui, ó. Unique behavior. Unique. Você pensar, unique é único. Faz sentido. Mas aqui, uma ideia melhor seria um comportamento singular. Único no sentido que só ela tem. O outro animal, nenhum poderia ter. Então é próprio dela, é característico, é singular, único dela. Tá? Então unique é mais nesse sentido aqui. Agora vamos falar dos machos. Olha o comportamento dos machos. Olha que coisa engraçada. Os machos, né? Jubartes, baleias, né? Macho. Cantam uma melodia singular. Se fosse uma música. Olha que maneiro. Cantam uma melodia única, cheia de high-pitched, tá? De alta frequência. O que é de alta frequência? Eu tenho que ir e voltar. Chirps and whistles. Então aqui, chirps são gorjeios e whistles são assobios. Então eles cantam uma melodia cheia de gorjeios e assobios de alta frequência, intercalados com outra inversão, ó. Gurgles and moans. Gurgles são gargarejos e moans são gemidos profundos. Imagina a cena, sem entrar em êxtase, sem vibrar, tá? Mas, olha só, gorjeios, assobios e tudo, aqui, ó, mãos, fica gemendo profundamente. Isso tudo para conquistar a parceira. Voltando para cá. Então, quando fala unique behavior, significa que essa atitude dele, esse comportamento dos machos é incomparável, tá? Nenhum outro mamífero tem esse tipo de postura durante, né, a tentativa de agradar a fêmea. Cada macho repete essa música por horas, ou seja, essa melodia vai horas e horas a fio. Which likely plays a role in courtship, que, de fato, tem todo um papel, né, nesse momento do acasalamento, do namoro, tá? Ou seja, isso faz parte do namoro. Vai dar em cima da fêmea, então primeiro que ele tem que fazer todo o cenário. Qual é o script dele? É isso daqui.
tá? Isso faz parte. Se não fizer isso, não fizer bem feito, não rola. Rola. Entendeu? Sim, povo. Sim, filho. Tá desesperado ainda? Não. Parou aí. Tá certo. Então, seguindo. A música pode mudar ao longo do tempo. Esse may, dando ideia, é um verbo, tá, chamado modal. Esse verbo ele dá ideia de possibilidade, não é de obrigação. Tá? Então lembra lá do can, do may, do might, could. Então a ideia de possibilidade, de permissão, tá, de obrigação. Aqui é uma possibilidade. Então, a música pode mudar ao longo do tempo. Ou você acha que o macho vai ficar cantando aquela mesma musiquinha a vida inteira? Não rola. Então ele vai mudando para aperfeiçoar essa técnica, tá? Com os machos cantando uma melodia modificada em anos consecutivos. Então vira e mexe, ele muda o repertório, porque senão nem ele se aguenta. Tá tranquilo? Foi? Próximo. Nesse parágrafo, começa assim, ó. Whale watching tours, ó, começando pelo substantivo. Os passeios de observação das baleias são aquelas viagens que as pessoas fazem, pagam para em alto mar observar lá com guias, tá? com biólogos e tudo mais, as baleias. Como é que elas se movimentam aí para conhecer melhor um pouquinho desse dia a dia delas, já que elas ficam muito próximas da superfície. Então, esses passeios de observação de baleia, eles levam vantagem, eles são beneficiados. Por quê? Pela natureza brincalhona e curiosa das jubartes. Ou seja, já que ela é curiosa e brincalhona, a gente vai ver, né, como assim que ela é brincalhona e curiosa, acaba que as pessoas conseguem perceber isso. E, é claro, e muita gente ganha dinheiro fazendo essas expedições, essas viagens para esses locais, onde em determinadas épocas do ano elas ficam mais próximas à superfície, fazendo essas brincadeiras, todo esse instinto, tá? Curioso, essa natureza, esse instinto brincalhão e curioso delas. Foi? Então vamos lá. They often approach boats and put on quite a show. Bom, aqui tem uma expressão idiomática. Vamos lá. Elas quem? As baleias, as jubartes. Geralmente se aproximam dos botes e, dentro do nosso linguajar, né, put on quite a show, e dão um verdadeiro espetáculo, tá? Se eu tentar traduzir put on, é como se fosse brincar, quite a show, quase um espetáculo. Então é como se elas dessem um espetáculo, tá? Então os botes vão lá com as pessoas que estão fazendo essas visitas, esses passeios, e elas ali, as baleias, se aproximam do bote e começam a brincar, né? Elas começam a se divertir ali, como se estivessem dando um show para os visitantes, para os observadores. Tá. As whale journey, ó, de novo o verbo. As whales journey south along the eastern coast of Australia, então, de novo. Durante a sua jornada ao sul, né, pela costa leste da Austrália, muitas param onde? Na Baía, né, na acolhedora, que eu já falei essa palavra lá, acho que no primeiro parágrafo, da acolhedora Baía de Platypus. Ou seja, é um outro local onde elas se sentem bem tranquilas, bem à vontade. Então, quando elas voltam para o sul, elas dão uma paradinha lá, nesse local aqui. E esse local fica onde? Around Fraser Island, ou seja, em volta da ilha Fraser. Tá, uma ilha bem famosa na Austrália, que foi considerado, né, um local, né, de herança, um patrimônio mundial. Geralmente esses locais, né, desse heritage de herança, eles são patrimônios, tá? São locais reservados, uma reserva natural protegida ambientalmente, muitos deles no planeta. Onde elas, as baleias, toda hora, hein? Elas mostram o quê? Seu behavior, seu comportamento carismático, que é adorado pelos observadores, ou seja, elas param lá
e acabam mostrando esse lado carismático, doce, tá? E, claro, todo mundo que está indo lá para visitar adora ver isso, essa brincadeira que elas fazem, tá? Como elas se comportam perto da ilha, perto da superfície da água. E como é que você consegue ver? Aqui, ó. As águas cristalinas azuis fornecem, dão, né, uma ideia, uma visão, eles chamam aqui de janela, parece que é uma janela perfeita. A água é tão clarinha, é tão cristalina, que ela, como se fosse uma janela perfeita para observar as baleias fazerem o quê? Twist, se mexer, né, ela se mexe, se sacodem, elas dão cambalhota, roll, elas rolam, digamos assim, e nadam upside down, de cabeça para baixo, com a barriga para cima, tá? Emerging to breathe, quando aí depois elas emergem para respirar. Slap their tails, ou seja, batem com a cauda, isso é uma cena bem famosa, tá? Elas chegam perto da superfície, slap é da tapa, tá? Como se ela batesse com a cauda na água, ou pectoral fins, como se fossem as nadadeiras peitorais. Então elas batem com as nadadeiras, tá? E com a cauda na superfície da água. Breaching whales, esse breaching aqui é curioso, porque qual é o natural? Elas vêm até a superfície para respirar e tudo mais, para brincar, para, né, twist, roll, swim, upside down, mas tem algumas que são meio que abusadas, são mais piriguetes. Breaching, parece que elas saem do padrão. Elas querem fazer uma palhaçadinha, uma gracinha a mais. O que elas fazem? Essas, no caso essas baleias, breaching, essas que saem do padrão, elas são as piriguetes, digamos assim, elas fazem o quê? Pulam. Elas simplesmente saltam, tá? Quase que completamente. Elas tiram o seu corpo praticamente da água. Tá? Então, enquanto as outras são, né, comportadas embaixo da água, brincando ali, tem algumas que querem aparecer. Né? Essas que querem aparecer, entre aspas, essas breaching, que fogem ao padrão da brincadeira. Tá? Por fim, nesse parágrafo, spy hopping. Esse spy hopping, não vou traduzir, ele explica. Spy hopping significa que suas cabeças, né, emergem e elas peer é olhar com muito cuidado, olhar atenciosamente. Ou seja, spy hopping significa emergir só a cabeça e observar cuidadosamente o que está ao seu redor, com seus grandes olhos. Então é como se ela colocasse a cabeça assim para fora d'água e observasse com cuidado o que está acontecendo. Tá? O nome disso, dentro lá da linguagem lá do passeio, né, deles, spy hopping. Ok? No problem, so far so good. So, let's move on. Status e conservação. Agora vai falar desse perigo, de um possível perigo ecológico dessas baleias. Olha agora a cena triste. A caça comercial. Se ligou, né? A caça comercial nos séculos 19 e 20 dizimou a maior parte das espécies de baleia, grande parte das espécies de baleia. Já que, esse because aqui tem um valor causal, já que elas migram perto da superfície, que eu estou dizendo, perto da terra, elas não ficam muito longe da praia, elas costumam migrar muito próximo à praia, então próximo ao chão, tá? A terra firme. Já que elas migram próximo à terra firme e nadam muito devagar, essas jubartes acabam sendo um alvo popular dos caçadores de baleia. Ou seja, tem gente que caça baleia ainda hoje. Isso era muito comum, infelizmente, na década de 80. Isso daí depois começou a ser questionado, ser combatido, mas ainda existe gente
né, que são os caçadores de baleias, whalers, tá? E foram caçadas e o número delas caiu para algumas centenas de animais no hemisfério sul. Ou seja, a caça de baleias ainda acontecendo acabou diminuindo consideravelmente esse número de jubartes, que agora está em poucas centenas, né, de mamíferos no hemisfério sul. É triste isso. A Comissão Internacional de Caça, né, de pesca de baleia, está lá a sigla, implementou uma moratória sobre harvesting, a caça, tá? Uma moratória a respeito da caça de todas as espécies, começando em 1986 e em 1994, declarou, essa mesma comissão declarou o Oceano Antártico, né, o Sul, um santuário das baleias. Até aí tudo é maravilhoso. Alguém tomou alguma atitude, porém ainda tem perigo, né, acontecendo. Vejamos. Agora o número, né, está acima de 10 mil no hemisfério sul. Agora que o número já está acima de 10 mil no hemisfério sul, Cadê? Tá aqui. As jubartes mostraram uma resistência, tá? Um poder de recuperação incrível. Tá? Porque, claro, tem que resistir a esses caçadores, então, mesmo assim, mesmo com esse pacto, mesmo com a ordem de não matar, tem gente que ainda cresce e elas estão conseguindo resistir a esse fato. Porém, o seu número ainda permanece numa fração muito abaixo, tá, daquela abundância histórica. Ou seja, mesmo assim, não é aquele número alto que antigamente, há muito tempo, era, mesmo com toda essa tentativa. A recuperação das populações regionais variam. Ou seja, dependendo dessas populações, desses blocos de baleia, esse número pode variar para muito mais ou nem tanto, mas elas conseguem resistir. E a União de Conservação Mundial lista as jubartes como vulneráveis, ou seja, essa taxa de recuperação ainda não é fixa, não é determinada, não é constante. Isso varia muito para mais ou para menos. Então, a própria União de Conservação já classificou, digamos aqui, esse lista, no sentido de classificou as jubartes como vulneráveis. Elas ainda correm esse risco aí, possivelmente de extinção. Maluco. Tá? Estamos chegando ao final. Relaxa. As jubartes também têm duas populações ao norte. Então a gente estava falando das jubartes do sul, mas existem as do norte. Agora vamos falar rapidinho sobre elas aqui. Elas têm duas, né, duas populações irmãs ao norte, que estão aproximadamente girando em torno de 11.500 no Atlântico Norte e 6.000 no Pacífico Norte. Ok? E elas são geneticamente diferentes daquelas daquela população do hemisfério sul. Ou seja, tem aqui uma numeração, é uma quantidade até maior no hemisfério norte, e geneticamente elas possuem uma diferença. Vejamos que diferença genética existe entre as jubartes do norte e as do sul. Elas têm a barriga escura, tá? Ou seja, esse pessoal, tá, do norte tem a barriga bem escura, ao passo que as do sul apresentam a barriga branquinha. Então essa característica genética é bem visível que diferencia essas populações. A do norte possui barriga, né, belly, como se fosse a parte do estômago, né, a barriguinha mais escura, e as do sul têm a barriguinha clara, branquinha.
elas não se encontram, elas não se relacionam. Por que elas não se relacionam? Por que a galera do norte não se encontra com a galera do sul? Para tentar aí uma combinação, um meio a meio. E está lá dando a explicação. Por quê? Enquanto as populações do sul estão acasalando e dando, né, dando luz aos filhotes nos mares tropicais quentes, as populações do norte estão próximas ao polar ártico. Ou seja, enquanto a galera do sul está procriando perto né, na área tropical, mais dos trópicos, a galera do norte está lá no Ártico, ou seja, em nenhum momento elas conseguem se encontrar, mesmo quando o povo do sul sobe, não consegue se encontrar com a galera do norte. Beleza? Outlook. Esse outlook é a perspectiva, o que se espera, qual é a previsão, o que nós esperamos daqui a algum tempinho, o que se pode esperar. A Comissão Internacional de Caça, né, a baleia, de pesca, permitiu, preste bem atenção, que agora vem um problema com 2 países da Ásia, permitiu a caça, tá, somente de culturas indígenas, ou seja, os indígenas podem caçar baleias. Primeiro aspecto. Mas essa mesma comissão proíbe, bane a caça de jubartes. Ou seja, a frase, eu não acredito, a estrutura, a frase não está muito bem escrita, não está bem clara. Mas o que eu entendi? Que a caça de baleias é proibida. Tá? O que existe, o que ela permite é uma caça, e aqui parece que ele deixou bem geral, para quem? Só para as culturas indígenas. Se bem que pode ser até difícil o indígena caçar baleia, mas enfim. Tá, agora vem o problema do Japão. Olha lá na tela, o Japão, por muito tempo, tá? Muito tempo, fez parte, cadê? Engage, tá? Nessa sanção, tá? De pesca científica. Então, o que acontece? Olha o problema em relação aos japoneses. Por muito tempo, ele fez parte dessa sanção a essa pesca, tá? Uma sanção a aprovar uma pesca científica, digamos assim, para fins científicos e não predatórios, comerciais, como eu estava falando lá no outro, tá? De quê? De baleias anãs, mink. Mink é baleia anã. E outras baleias. E planeja começar uma caça às humpbacks em 2007. Então, peraí. Ele fez parte de uma proposta, tá, de caça para propósitos científicos. E ele pretende começar agora a caçar as baleias que estão protegidas pela sanção. Tá? Aí uma pessoa, um senhor, diz o seguinte: nós estamos preocupados com os planos japoneses de agregar, adicionar essa espécie à pesca de baleia, a cota de pesca de baleia. Ou seja, existe uma cota, ele está preocupado. Quem é esse ele? Desculpa aí, eu não falei, é o Dr. Scott Baker, tá? É um renomado conservacionista de cetáceos, tá? Ele é um biólogo que estuda, tá, e promove a proteção de cetáceos, das baleias. Então, o Scott Baker, ele está preocupado com essa atitude do Japão. Ao mesmo tempo que faz parte de todo esse protocolo científico, ao mesmo tempo que ele faz, ele já se mostrou interessado em caçar as jubartes. Tá? Essa é a preocupação dele. A Islândia também começou a pesca comercial em 2006. Ou seja, por mais que essa instituição, essa comissão, o comitê tenha lançado essa proibição, ainda alguns países tentam driblar, tentam fazer algo proibido e arriscando a natureza. Alguns países asiáticos permitiram a venda de carne de baleia.
olha só, pesca comercial que foi proibida. Está dizendo aqui que alguns países asiáticos estão nessa. Aí, olha só, eles permitiram essa venda de carne de baleia alegando um incidental bycatch, como se fosse, olha, nós simplesmente capturamos, foi uma captura casual, incidental, foi sem querer. Eles, claro que eles vão tirar, né, a pele de fora, falando, nós não pescamos para vender. Sem querer, ela caiu na nossa rede aqui e foi capturada. Então, já que sem querer nós capturamos, vamos vender. Então, alguns alegam isso daí, eles permitem a venda, tá, por uma captura acidental. E o valor, tá, da baleia, olha quanto. A conta na Suíça. $100 mil. Você acha que a venda de uma baleia por 100 mil vai justificar o argumento de que foi sem querer que ela caiu na rede? Não. Sabendo que vale 100 mil, esses 100 mil vão o quê? Promover o incentivo à caça ilegal. Então, é claro, você pensa, tá, não pode. Tá bom, não pode, mas, pô, vale muito, né? Então, será que eu vou argumentar que foi sem querer que eu peguei? Foi casual? Não, eu sei que custa isso tudo. Vamos em off, caçar para vender. Vai trazer dinheiro para o país, tá? Seguindo, o Baker, nosso amigo Scott Baker e outros companheiros usaram o DNA para mostrar que a carne de baleia vendida na Coreia do Sul, que está sendo vendida na Coreia do Sul, nas lojas da Coreia do Sul, não correspondem, não corresponde ao que foi reportado ao Instituto. Ou seja, parece que os países reportam, olha só, nós, sem querer, capturamos, sei lá, 3 ou 4 baleias ao longo do ano. Só que eles foram investigar lá nas lojas da Coreia. Tem muita carne lá sendo vendida, ou seja, o que está acontecendo não corresponde ao que foi declarado pelo governo. O que a gente entende disso? Está acontecendo coisa irregular. Eles estão comercializando o que não podem. Por fim, essa caça ilegal e a venda de carne, de carne de baleia, está acontecendo. Claro que essa é a conclusão. O que acontece não corresponde ao que é lançado no relatório pela comissão, então já era. Tem trama por trás disso daí, tem máfia. Último parágrafo. Austrália e Nova Zelândia já peticionaram, entraram com uma petição lá na IWC para criar um santuário no Pacífico Sul. Eles querem ter esse tipo de santuário, eles querem, de alguma maneira, proteger, porque eles sabem que tem gente que está burlando a lei. Adjuntando, tá, o santuário do Oceano, do Oceano Sul, ou seja, eles querem criar um santuário onde? No Pacífico Sul, e esse santuário se juntar ao outro já existente. Onde a pesca de baleias seria, ou onde ela fosse ilegal. Exatamente, eles estão querendo proteger essa área onde essas pessoas, esses países asiáticos, vão lá fazer a pesca sem querer. Então, eles estão querendo proteger esse local e adjuntar ao outro onde não pode acontecer isso, onde o Greenpeace está lá agindo. Até o momento, esse pedido não foi aprovado lá no nosso querido IWC. Ou seja, eles entraram com uma petição, estão esperando, e enquanto não acontece, Coreia do Sul, Japão, como foi mencionado aqui no texto, segundo o nosso amigo Discovery, lá do site do Discovery Channel, continua a brincadeira de vender, ganhar dinheiro e elas desaparecendo, infelizmente. Ok? Texto tranquilo, demorei um pouquinho, mas o texto é tranquilo. Agora, olha o pique das questões. Vamos a 71. Afirmação. Na parte sul da Grande Barreira de Corais,
As baleias, as jubartes adultas fazem tudo exceto elas se acasalam? Sim. Elas comem? Não. Todo mundo já decorou. Eu encho o saco no texto, eu demoro, você acaba decorando. Que a única coisa, estava escrito lá no início do texto, qual é a única coisa que elas não fazem? É comer. Então, gabarito, ó, elas fazem tudo, elas brincam, elas descansam, elas se acasalam, a única coisa que elas não fazem lá é comer. Gabarito da 71, bravo. Certo? Letter B is the correct answer. Now let's go to 72. A palavra famished significa is closest meaning, se aproxima em sentido de... O que é famished? Quem decorou? Quem decorou? Volta o vídeo. Não, eu olhei para o chão, mas eu não colei do chão, não. Famished significa faminto. Com muita fome. E com muita fome é o quê? Hungry. Letter C. Angry é nervosa. Não. Happy, feliz. Sad, triste. Então, famished, hungry, letter C. Letra C é o gabarito da 72. Viu como é que agora tá ridículo? Vai embora. Number 73. Um dos animais listados abaixo que não pertence à mesma categoria das jubartes categoria é o quê? Os mamíferos. Qual desses daqui não é mamífero? Vamos ao vocabulário. Gatinho é. Cachorrinho é. Goat, bode. É mamífero? É. Tartaruga não é mamífero. Tá? Então, o único aqui do vocabulário que não faz parte do conjunto de mamíferos é a nossa tartaruguinha. Tá? Turtle. 74. Os machos, as baleias, agora vamos falar dos machos. Eles têm um estilo singular, único de... Lembra que eu falei? Dos gorjeios, dos gargarejos, dos assovios. O que eles estão fazendo? Eles estão cantando. Letra B. Swimming é maneira de nadar, de caçar e de comer. Não, eles na hora de conquistar o acasalamento, eles fazem toda aquela orquestra sinfônica. Isso aqui é o modelo de canto deles. Letra B. Ó, já foram 4. 75. 75. Gostou? 75. Todas as seguintes afirmações são verdadeiras. Exceção de... Vejamos a leitura. Letra A. As fêmeas, as baleias, né? Preferem dar luz aos seus filhotes em águas seguras? Sim. Tá? Elas vão para aquela areazinha lá da Whitsunday, lembra? Que é um lugar aconchegante, mais ameno, tá? Livre dos predadores. A letra A é verdadeira, ele está querendo a falsa. Letra B. Os filhotes de jubarte bebem 130 galões de leite ao dia. Haja leite. Tá verdadeiro isso daí, é verdade? Letra B não pode ser. Letra C. A caça comercial nos 2 séculos passados dizimaram a maior parte das espécies de baleia? Sim. Lembra que falou do 19, do 20? Já estamos no 21. Entendeu? Então isso daqui é verdadeiro. Logo, por eliminação, a falsa é a letra D. Dizer que as baleias fêmeas preferem dar luz aos seus filhotes e águas frias. Como é que é fria se ela está saindo da Antártica indo lá para a área tropical? É o oposto, Fê. É o oposto. É em águas quentes. A letra D está falsa porque é o oposto do que se diz no texto. 76. A palavra harvesting is closest meaning to. Harvesting is hunting. A caça, tá? To harvest é caçar. To hunt. Então, hunting é a caça. Comer, beber. Farming, pelo amor de Deus, farming tem a ver com agricultura, é plantar, semear. Não tem nada de agricultura no texto. Ridículo isso. Então, harvesting is closest meaning to hunting, ok? No problem so far. Going on. Número 77. A razão pela qual
as baleias do sul e do norte não se encontram, elas não se interagem, digamos assim, qual é a razão? Por quê? Do sul e do norte? Vamos lá. Letra A. Elas nunca estão no mesmo, né? They are never in the place at the same time. Elas não estão no local. As duas populações, lembra, do norte e do sul, elas não estão ao mesmo tempo no mesmo lugar. Ou seja, elas não se encontram, enquanto uma está aqui, a outra está lá perto do Ártico, lá em cima. Tá? Não encontra, não. As outras, vale a pena ler? Vou traduzir rapidinho. Porque elas não têm interesse, uma espécie não tem interesse na outra, elas são antipáticas. Uma não quer se misturar, elas não são interessantes, uma não quer intimidade com a outra. Palhaçada. Letra C, elas não pertencem à mesma espécie. Não pertencem à mesma espécie? Não, só que uma é assim, tem uma barriguinha assim, outra tem essa, mas é a mesma espécie, é a jubarte, é a humpback whale. E a letra D, elas são animais de diferentes tipos. Ah, pelo amor de Deus, tchau. 78. O Dr. Scott Baker está preocupado, né? A atenção dele qual é a preocupação dele? Epa, já veio a resposta, está na letra A, que o Japão começará a caça às baleias. Tá? Então, está dizendo lá, é uma preocupação. Embora o Japão tenha aderido por muito tempo aquele recuo da pesca para fins científicos, ele já declarou que começaria a caçar. Tá? Então, essa é a preocupação do nosso amigo Scott Baker. Tá? Letra B, o Japão começará a defender as baleias? Tomara, né? Letra C, o Japão começará a proteger as baleias? Letra D, o Japão parará de comer baleias? Chega, velho. 79, a sentença no fragmento, tá? O fragmento, incidental bycatch. O que eu falei entre aspas? Significa que isso é um tipo de caça, de captura, que não é planejada. Porque quando você vai com intenção, você vai vamos capturar. Como eles falam, alguns lá na Coreia, lembra do negócio? Fala assim, foi sem querer, foi casual, sem querer elas caíram na rede. Ou seja, pelo discurso deles, eles tinham intenção de caçar baleia? Não, foi sem querer, não estava planejado. Abre teu olho, não estava planejado. Mas lá nas lojas coreanas estavam lá vendendo. Então, não é planejado. Se é incidentalmente, é porque não foi previsto, não foi planejado. O gabarito da 79 é a letra D. E para fechar o nosso espetáculo, a questão 80. Todas as afirmações seguintes são, afirmações seguintes são verdadeiras, com exceção da letra A. Vamos ver a letra A. A população de jubartes no norte e no sul... Não, perdão. As baleias jubartes habitam o norte e o sul, os hemisférios norte e sul. Isso é verdade? É. Ele está querendo... Aqui não é. Letra B. O Japão começará a caçar baleias. Está escrito no texto. Tem essa previsão de caça. Letra C. A caça ilegal de baleias acontece? Acontece. Falou da Islândia, falou da incerta que deram lá na Coreia, da própria declaração do Japão. Então, por eliminação, aqui é o gabarito. Letra D. As fêmeas da jubarte, né, da baleia jubarte, dão cria, né, dão luz aos seus filhotes em oceano aberto. Não é em oceano aberto, não. É perto da ilha. Então não é lá em alto mar, não. É numa área tranquila, quente, segura. E o open ocean, o oceano aberto, ele não é um lugar muito confiável, muito seguro para dar cria. Tá? Então essa que é a exceção. Ok, friends, ok, dudes, so today... eu não posso falar português, eu não posso falar inglês não, senão o povo não entende. Então, fechamos hoje uma análise aí dessa provinha de inglês.
esse texto acho que não é tão difícil assim, foi bem tranquilo. As questões mais ridículas ainda, tá? Então, foi um entendimento bacana, não muito espalhafatoso, tá? Que, com certeza, quem tem um bom conhecimento de inglês tirou isso daqui de graça, mole, mole, tá ok? Então, um abração, fica com o Papai do Céu. No próximo comentário a gente se encontra aqui. Falou? Até mais. Goodbye.